Pois bem, essa semana nós tivemos uma notícia aí a nível nacional que, para quem se preocupa com o futuro desse país, agora há pouco o secretário estava falando aqui sobre a questão da qualificação, e nós só vamos ser um país, vamos sair dessa fase de futuro, né? Não, o Brasil é o país do futuro, né? E fica aquele negócio, aí estamos no BRICS, né? Que é aqueles países emergentes, mas nós só vamos dar um passo em direção a uma situação de civilização plena quando nós realmente transformarmos a educação numa prioridade. Mas não só no discurso, porque eu já estou com 50, vou fazer 58 anos em março, já estou há muitos anos e anos e anos ouvindo que o Brasil, os políticos falam tanto em prioridade para a educação, mas na prática isso não ocorre. E aí eu fico me perguntando, será que no fundo os políticos querem realmente que o povo brasileiro tenha a educação que merece? Porque quando o povo tem a educação que merece, ele passa a ser mais crítico, porque ele começa a entender mais das coisas e começa a cobrar de quem? Dos seus representantes, porque um político não é nada mais, nada menos do que um representante da sociedade. É assim que funciona a democracia. E essa semana nós tivemos aí a notícia de que 529 mil alunos que fizeram o Enem, 529 mil alunos tiraram nota 0 na prova de redação. E olha, se tem uma coisa que mede realmente tudo que uma pessoa aprende, é uma redação. Porque é na redação que a pessoa tem que, né, criar um pensamento lógico. Primeiro, quando se dá o tema para uma pessoa, ela tem que criar um pensamento lógico. Como é que ela vai discorrer sobre aquele tema? Ou seja, tem que ter um início, tem que ter um meio e tem que ter um fim. Ora, se você está lá na escola, mas não está aprendendo, ou não está absorvendo os conhecimentos de um modo geral, você tem dificuldades para encadear esse pensamento lógico e desenvolver um tema. Então, 529 mil alunos não tiraram 1, não tiraram 2, não tiraram 3, tiraram 0. Zeraram a prova, não conseguiram desenvolver nada. Então, acho um dado extremamente preocupante. E mais, é na redação que você mostra que você está aprendendo português, que é a nossa língua. Não é só, além de você ter que concatenar as ideias, transformar isso num pensamento lógico, você tem que transformar isso em português num papel. Então, se você escreve errado, se você não sabe pontuação, tudo isso influi nessa nota 0. E aí eu fiquei muito satisfeito de ver o novo ministro da Educação, Cid Gomes. Ele declarou essa semana, aqui na matéria, ele disse o seguinte: reconheceu que em todos os níveis de ensino há muito que melhorar, mas a pior situação é do ensino médio. Palavras do ministro da Educação. Eu vi nesse país, ao longo desses anos todos, uma preocupação muito grande por parte do governo de aplicar recursos no ensino superior. Há uns anos atrás, a gente entendia claramente isso. Por quê? Porque os filhos da elite estudavam nas universidades federais. O filho do mais simples não vai para colégio particular, ele vai para o colégio público. E o filho com mais condições financeiras da elite vai para a escola particular. E quando chegava no vestibular, havia uma inversão. O filho da elite que estudou no colégio particular de nível conseguia passar para a Universidade Federal e os outros iam para as universidades particulares. Quer dizer, você invertia. E as universidades federais tinham recursos, muitos recursos, tanto é que o salário dos professores da Universidade Federal é outro patamar. Mas a base, a formação de uma pessoa, a formação da capacidade de uma pessoa está lá no ensino fundamental e no ensino médio. Mas esse ensino, de modo geral para a população, é o ensino público. E continua sendo desprezado pelos governantes. Não só nesse governo, mas ao longo da história. Parece uma sina, parece uma coisa de propósito, para que os filhos dos que governam possam ter mais oportunidades, porque, como tem um ensino particular, não vão disputar. Eu não estou afirmando isso, mas me parece que, psicologicamente, ou no inconsciente dos políticos, não, deixa assim como está, meu filho vai ter mais vantagem, né? Porque eles não... Eu queria que me aponta um filho de governador, Juliano, me aponta um filho de prefeito,
Prefeito até pode ter, mas é a exceção da exceção, que estude em colégio público. Me aponta o filho de um deputado federal, de um senador, um deputado estadual que estude em colégio público. Pode pesquisar. Se existir, é exceção da exceção. Eles estão nas escolas particulares de melhor nível. E os nossos filhos, da classe normal, estão no colégio público. Aí você vai ver o salário do professor no colégio público. Vai ver um salário do professor da escola particular. É diferente. Então, o bom professor, ele tenta, apesar de todas a estabilidade que existe no serviço público, mas o bom professor tenta ser atraído, a escola particular vai atrás dele, oferecendo recurso, oferecendo um salário bom. É isso que tem que mudar. Enquanto o salário do professor não for uma coisa extremamente atrativa do salário do professor público, o melhor aluno da sala não vai querer ser professor. Ele está olhando para o salário do dentista, do médico, do engenheiro, né? Ele vai buscar uma profissão que dê a ele um status de vida condizente com o esforço que ele faz para estudar. E professor tinha que ser uma das profissões muito bem remuneradas para atrair essa qualidade do aluno. Aquele aluno que destaca na sala de aula, ele tinha que ser atraído para a profissão de professor. Aí você começaria, a médio e longo prazo, mudar essa questão. E uma outra coisa interessante que saiu na imprensa essa semana, eu vou repetir aqui uma palavra do professor Cláudio Moura Castro, que ele levanta uma questão muito importante, eu também entendo que sim, a questão do nosso currículo. Ele diz aqui que o Brasil é o único país que ele conhece, do mundo, que ele tem conhecimento dos currículos, que todos têm que estudar as mesmas disciplinas no ensino médio. Em outros países mais adiantados, os alunos já vão se direcionando para aqueles campos. E no passado, no antigo científico, né, havia o científico e havia o clássico. Havia uma divisão. Então, quem ia para a área de humanas optava pelo clássico. Então, as matérias mais carregadas eram português, eram matérias ligadas às áreas humanas. E quem ia para a área de exatas, por exemplo, tinha uma carga maior de matemática. Isso ao longo do tempo morreu. E todo mundo hoje tem que estudar tudo, química, física. Mas será que é isso mesmo? Então quem vai fazer direito precisa ter uma carga de química tão grande. Quem tem vocação para ser direito, tinha os testes vocacionais antigamente. Então ele diz aqui, o Brasil é o único país do mundo que todos têm que estudar as mesmas disciplinas do ensino médio. Enquanto que outros países não, já vai direcionando. Qual é a tua vocação? E carregando mais naquele lá que vai precisar. Então, tudo isso tem que ser discutido nesse país, e eu estou trazendo esse assunto aqui porque acho que, quanto à nossa população, mesmo nós que já estamos numa certa idade, que já ou estudamos ou não estudamos, ou aqueles que não têm mais condições de estudar, mas na medida que a rádio traz essa informação para ele que é pai, é mãe de um aluno, na medida que ele começa a ouvir essas coisas, começa a ouvir essas informações, ele pode formar uma consciência no sentido de exigir mais. E é isso que a gente procura fazer aqui. E também quero dizer que existem exceções. Existem pessoas, alunos que estudam na escola pública, que conseguem brilhar. Por quê? Pelo seu esforço individual, porque a família acompanha aquele aluno, acompanha a escola daquele aluno, faz esse monitoramento que é fundamental, já falei isso aqui 1000 vezes. E vou dar um exemplo. Teve uma aluna aqui de Tijucas, devem ter tido outras, mas essa eu tomei conhecimento, a Bruna Moraes, filha da professora Denise Moraes. Ela tirou a nota máxima na redação do Enem. Parabéns a ela. Mas ela é uma exceção, porque tem uma mãe professora que cuida, que acompanha, né? Que faz essa supervisão do desempenho dela na escola. Então isso é fundamental para você, pai e mãe que está me ouvindo, esse acompanhamento, estar junto, estar nas reuniões de professores, pais e professores, acompanhando a sua escola. Então quero aqui registrar e parabenizar essa menina, a Bruna, porque ela tirou a nota máxima no Enem. Ela que estudou sempre em colégio público. Mas essa é a exceção. A regra, infelizmente, por falta do acompanhamento, por falta da dedicação, por falta da conscientização da importância do estudo para a vida desse garoto, ele tem que saber que lá na frente, a qualidade de vida que ele vai ter lá na frente depende do que ele fizer hoje na vida dele. Isso não é muito trabalhado nas escolas, deveria ser, para que ele pudesse entender o que eu estou fazendo aqui. Se ele entendesse o que ele está fazendo ali naquele momento, ele com certeza se dedicar mais. Porque na hora que cair essa ficha, que ele tivesse a consciência, Juliano, talvez
como falou agora o professor, ele não tem mais tempo, está cansado porque trabalha muito, ganha pouco, e todo esse futuro é plantado agora. Então eu trouxe esse assunto aqui nessa sexta-feira para que vocês, ouvintes da Rádio Vale, reflitam conosco e pensem, se nós não cobrarmos dos nossos políticos uma mudança de que realmente a educação passe a ser de verdade uma prioridade, nós vamos, infelizmente, comentar aqui muitas e muitas vezes o fraco desempenho do Enem, o fraco desempenho do IDEB e esses índices todos. Pessoal, educação tem que ser prioridade. E aí vamos construir um país muito melhor no futuro.